Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos para os nossos tópicos. Notícias, nada demais. O que aconteceu hoje. Vamos falar sobre o Trump e suas insanidades. 60 minutos, estamos totalmente bearish. O Infoot diário, temos ali um reteste no pé do canal do Megafone, a gente vai falar sobre isso. 12 minutos, a volatilidade deu uma baixada. Nos 5 mil ticks a gente vai dar uma projetada aí em tudo que vai acontecer aí pra frente. E vamos ver se a gente consegue pegar um movimento bom amanhã. Tá? Vamos para as nossas notícias. Cara, vamos falar sobre Donald Trump, né? Vamos falar sobre a taxação da China, né? Em 104%. A retaxação. Cara, é louco. E vamos mostrar também aqui um pouquinho do que aconteceu nessa semana aí no S&P, né? Já tem bilionário aí indignado com Trump. E um dado interessante aqui, que somadas as companhias que estão listadas na bolsa lá dos Estados Unidos, elas já amargam hoje mais de 7 trilhões de dólares de preju. Vocês escutaram isso? 7 trilhões. Desde que o Trump assumiu o mandato em 20 de janeiro, esse número quase chega aos 10 trilhões de dólares. Mas é isso aí. Os caras escolheram o cara vai agora governar por 4 anos. E, cara, tudo pode acontecer. Então é isso. Noticiazinhas são essas. 60 minutos já temos aqui no nosso Noob One layout. Cara, o troço tá violento. Veio a terceira perna, lembra que a gente tinha comentado? Esqueci de botar meu desenho aqui que eu gosto. Veio a terceira perna projetada, né? Completou o Measured Move. Então essa perna aqui que a gente tinha projetado ontem aconteceu. Aconteceu aquele breakout pullback que nós tínhamos também projetado por uma possível entrada de venda, lembram disso? Projetamos, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Eu peguei esse movimento e eu não tive medo. Foi legal, foi bom. Depois eu tive que fazer funções com meu filho, não fiquei mais aqui. Mas foi bom, foi muito bom, gostei. Mas isso é passado. Hero to Zero, a gente reseta sempre. E agora a gente segue nesse mesmo range. Completamos esse Measured Move aqui que eu tava imaginando, né? Aumentamos um pouco ele, né? Mas não completamos esse pêndulo aqui, né? Então, como diz JJ, unfinished business for the bears. O nosso principal objetivo aqui nesse caso vai ser realmente tentar fechar esse pêndulo aqui para vir daqui num two-legged pullback, né? Que agora esse mercado é bearish total. Virou pros ursos violentamente. E completou todo esse arco, né? Se vocês forem ver aqui, ó, o cara fez todo esse arco aqui de volta, né? E não só isso, né? Ele chegou aqui nesse ponto aqui desse arco, que era onde eu imaginei que teria um suporte muito forte. E perdeu. Perdeu. Capotou. Então, bearish. Totalmente bearish. É isso. Então, 60 minutos é isso. Vamos passar pro Infoot, né? Como sempre. Vamos ver a série histórica pra ver o que tá acontecendo lá. Pra gente tentar ver se tem algum sinal aqui. Ver se vocês estão me vendo legal. Aqui. Show. Isso. Então, aquele megafone ali, ó. Notem que ele foi respeitado, né? Megafonezinho aqui. No novo range que tinha do diário. Que é esse cara aqui. Rotacionou. Tá tentando rotacionar. Não fechou ainda. Então, a gente tem aqui um finished business, né? Ele testou nessa região aqui. Pé do megafone. E o pé do canalzinho, né? Lembra que a gente traçou aquele canal grandão aqui, ó, que é um canal violento. Esse canal foi traçado aqui, ó. Então sim, tá muito baixo pra gente vender. A gente também aqui no diário poderia esperar por um two-legged pullback, né? Então algo assim. E aí daqui talvez poderia vir, né? Mas eu imaginaria essa região aqui, um breakout pullback, né? Uma região que poderia nos entregar um breakout pullback pra esse mercado... Pra esse mercado bater ali, perder fundo, perder, né? Ele vem aqui e faz, sei lá, aqui assim, um two-legged pullback, retesta. Daqui esse cara vem, muito forte. Perde fundo, perde o megafone e vem embora. E aí tenta chegar, talvez, no fechamento daquele pêndulo ali, ó. Do range prévio. A gente não pode duvidar do índice e a gente tem que lembrar que o índice, cara, pra mim, sempre, minha opinião, ele é sempre vendedor. Raras são as vezes que ele é comprador. Tá? E é isso. Local ideal pra gente fazer uma operação, a gente já sabe, né? A gente opera range pelas pontas, a gente tem o canalzinho aqui, né? Então, compra aqui. Venda aqui. Né? Então, quer comprar? If you wanna buy, buy low. If you wanna sell, sell high. E é isso. Tá? Simples. Rápido e direto. Vamos pros nossos 12 minutinhos. Não é esse cara aqui que eu quero. Eu quero esse aqui. 12 minutinhos. Não quero esse layout, quero esse layout. 12 minutinhos. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo. Aqui tá bom. Né? Temos lá o megafone lá. Megafone foi pro saco. Virou definitivamente uma resistência. Né? Começou... Não dá pra ver daí.
Mas testou antes lá, aqui, ó. Nessa região aqui, testou lá. Depois testou aqui de novo. Depois nem testou aqui. Fez um breakout pullback nessa regiãozinha aqui. Que eu também não esperava, né? Porque tinha sido muito alto, né? Então fez nessa regiãozinha aqui e capotou. Né? E de novo, olha que interessante. Capota com muita força. Né? Provável two-legged pullback. Pode ser, pode ser. Aparentemente sim, parece. Né? Mas a gente não pode duvidar dos ursos. Tem muita força aqui. E pode ter sido um breakout pullback no range atual. Essa sombra aqui... Se fosse só assim, fosse uma estrela cadente, né? O clássico estrela cadente seria legal. Então tem sombra ali, tá? Tem dúvida ainda, né? Mas... Temos unfinished business aqui nessa região. Tá muito baixo, não dá pra ser vendedor aqui. Não dá, tem que ir mais alto. Fechou o measure move dele, né? Então o measure move daquela perna ali anterior, vou ter que afastar um pouquinho pra vocês enxergarem. Ó. O measure move dessa perna aqui anterior foi replicada pra cá, chegou aqui e esse cara fechou hoje. Durante o dia, tá? Então, measure move, ok. Fechado. Movimento medido, ok. Aqui falta. Aqui falta. Aqui ele tá devendo. Ele tá devendo essa rotação aqui. Do tarifaço aqui, ó. Ele tá devendo essa rotação aqui. Então, dê atenção. Mas, pra gente poder vender aqui, a gente tem que vender... Cara, a gente tem que vender nessa região aqui. A gente tem que vender nessa região aqui. Melhor aqui, né? Do que aqui. Mas se ele sentir aqui, e nessa regiãozinha bem aqui, ó, onde tem um prior, ele sentir e voltar, não tem problema. Entramos na venda. Pra ir lá embaixo fechar esse pêndulo. Quiçá, chegar no próximo ponto de suporte. E seguir com ele. O mercado é bearish. Total. Tá? Não achou muito não. Tá de boa. Tá no pezinho ali do gap. Tudo certo. Não tem nada demais não. Mas é isso aí, procurar nessas regiões aí pra vender e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar o mercado mostrar os dentinhos, né? Observando sempre o megafone aqui, ó. Não vamos desmerecer esse cara, né? E como ele fez esse movimento mais baixo, eu reajustei o nosso two-legged pullback, né? Pra cá. Esse movimento de alta que ele fez ontem. Tá? 2 minutos. Fechamos também. Check, check. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí sobre a volatilidade, né? A volatilidade passou de 415, entre 415 e 565 pontos durante o dia, né? Fechou o dia com entre 285 e 480 pontos. Baixou bastante a volatilidade. Bastante. Bastante mesmo. Tá? Vamos pros 5 mil ticks. Vamos mudar aqui. E vamos ver se a gente consegue mostrar o dia inteiro. Pô, foi um... Cara, isso aqui tá... Isso aqui foi um ciclo de price action. Pode ter certeza. Ciclo de price action. Lindo. Nossa, lindo. Então sim. Dia 2 de 3 a 5 de dias que acontecem o price action geralmente no mês. Então, sim. Chegamos no dia 2, pode ter certeza. E tá tudo aqui. Tá vendo aqui? Eu mapeei. Mas eu não tava em casa. Tá tudo certo. Eu vou pegar o próximo. Aqui. Canalzinho. Lower lows, priors, começa com o quê? Com aquela trapzinha, né? Aquela trapzinha. Começa aqui em cima. Temos priorzinho de novo. Isso aqui me cheira a outra trap. Ele capota. Só que essa aqui provavelmente não dava pra abrir essa operação, porque eu acho que não tinha a volatilidade pra isso, mas vamos ver. A entrada tava aqui. A entrada tava aqui. Tinha e dava pra abrir sim. E aí ele faz aqui o clássico First Test, Best Test. Lindamente. First Test, Best Test. Eu peguei esse aqui, né? Peguei esse movimento aqui. Foi o meu movimento. Depois eu não fiz mais nada. Depois eu editei um shorts. Fiquei esse tempo inteiro no shorts. Aí depois ele capotou e aqui eu tava saindo. E aí não fiz. Não fiz, mas tá bom. Tava ali, pra quem quisesse fazer. Outro pontinho aqui do Price Action Cycle. Ele segue capotando. A gente procura por priors para fazer novas entradas. Ele vai cruzando o range. Olha que interessante. Mas aqui no cruzamento range a gente já tem que estar com um bom lucro para poder abrir uma nova operação. Novos priors. Ele retesta esses priors. Simula que o mercado vai subir. A gente traça um canalzinho de alta. No momento que ele falha este canalzinho de alta, a gente entra de novo. E aí ele vai fazendo o Price Action Cycle, né? Então foi Crown Reversal. Começa com Crown Reversal, clássico. Ele faz... Deixa eu só ver se é uma... Tá. Aí ele faz uma Bull Trap. Oh my god, não faça isso comigo, amigão. Desculpe. Então ele faz uma Bull Trap. Nesse ponto aqui. Ele arma uma outra Bull Trap aqui, que seria um Two Try Failure. Aqui poderia ser um Two Try Failure.
Nesse pontinho aqui, aí já não dá para abrir outra operação, né? Aqui a gente abre uma, mas aqui não tem a volatilidade média para poder sair, né? No ponto certo para poder abrir outra operação. Então isso aqui foge das regras que temos, mas aqui teria um pullback simples. Ele vai lá embaixo. Temos outro prior aqui. Ele vai lá embaixo, volta nesse prior e faz uma bull trap para finalizar o movimento. Nessa regiãozinha aqui. Finaliza o movimento, chega próximo do movimento medido. A gente pode sair aqui. Ele vai mais em cima ainda, arma uma trap mais alta. E essa aqui entrega muita coisa. Essa aqui entrega o mundo. Essa aqui, nessa região. E nessa região. Aí ela vem com muita força. Ela vem com muita força porque aqui ele faz um reteste do range novo, né? E aqui ele faz o clássico breakout pullback. E escorrega para fechar a finaleira do movimento do médio do move e perder um pouco mais. Então sim, muito baixo para ser um vendedor, tem que ter muito cuidado. Mas o price action cycle foi executado aqui meio torto, mas acontece. Ele acontece, tá? E eu, na minha humilde operação, fiz essa aqui. Botei no bolso, fiz uma única operação e saí bem feliz com esse movimento. Tá? Vamos projetar esse cara aqui. Vamos dar uma afastadinha de novo pra gente conseguir ver um pouco de uma forma melhor pra gente conseguir fazer os nossos estudos. Deixa eu ver. Assim seria legal, será? Acho que assim seria legal. Assim seria legal. É. Então. Movimento fantástico. 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 Então, vamos projetar aqui. Vamos simular que esse cara aqui completou o médio do move e possa vir daqui para a compra, tá? Ele vai reverter. Possível reversão, tá? Na altura que nós estamos, isso aqui tem que ser obrigatoriamente um crown reversal. Isso aqui não pode ser um simples tilt try failure. Não pode ser topos fundos ascendentes e entrar aqui. Não pode. A gente tem que entrar mais baixo. Tá? Então se for aqui, muita atenção, porque vai ter que ter uma confirmação muito forte. O magnético segue igual, a gente sabe disso. O magnético... Cadê? O magnético segue esse cara aqui, ó. Esse aqui segue sendo o range magnético. Obrigado, Raya. Muito obrigado. Tá? Ele tá tentando fazer a rotação, então ele veio de um pêndulo lá de cima, lá, né? Ele veio lá de cima, e agora ele tá tentando rotacionar aqui, né? E o objetivo dele seria chegar nessa região aqui, né? Por outro lado, se esse cara não abre aqui, ele não abre aqui, né? Então aqui a gente obrigatoriamente precisaria de um crown reverse. Eu ainda acho que aqui embaixo também, mas digamos que esse cara abra um gap de baixa, né? Ele faz um gap de baixa, fecha esse pêndulo aqui, e aqui ele começa a fazer higher highs. Aqui sim, aqui a gente pode apostar, porque aqui está muito baixo para ser um vendedor, né? Então a gente vai aguardar topos fundos ascendentes e a gente vai principalmente aguardar o fechamento desse pêndulo aqui, quando ele completar a rotação dele dentro desse range magnético. Porque aí o que vai acontecer? Esse cara vai ser atraído para cá, teoricamente, né? E aí a gente pode entrar num simples tilt try failure, 2 falhas de venda aqui acima da média de 21 e a gente vai, né? E se a gente quiser ter precaução e ser um profissional e sensato e saber que somos meras sardinhas neste universo absurdo cheio de tubarões, a gente espera o afastamento da média de 21. Assim que a média afastar, a gente vai agir. Então a gente espera um tilt try failure para depois entrar numa trap, entendeu? Então a gente espera esse movimento aqui, a média vai afastar, ele vai fazer um puta de um movimento e aí ele vai fazer uma trap. Sacou? Um pouquinho mais em cima. E aí ele faz uma trap. E a gente entra nela. Por quê? Porque aí a média vai ter afastado, a média vai vir aqui, vai passar por baixo dele, vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui, ó. E a gente vai entrar ali. E aí a gente entra numa posição muito mais tranquila, garantido de que efetivamente ele fez um fundo e a gente não corre risco de ser violinado, entendeu? E aí a gente entra um pouquinho mais alto. E aí vem num tilt try failure, na elegância, no sapatinho. Fechou? E o pior cenário seria um V-bottom, né? Porque daí um V-bottom ele abre num gap de baixa, tá, beleza. Ele abre num gap de baixa. Se ele abrir num gap de baixa, bem grande, e fechar o pêndulo e vier daqui, tudo bem, tá show. A gente já sabe como agir, a gente sabe que esse aqui é um movimento peligroso, né? Mas é um movimento que a gente sabe operar. Espera esse cara chegar aqui e vai pra lá. Agora, se esse cara abre num leve gap de baixa e vem daqui, aí a história fica meio difícil, né, cara? Mesmo que ele vá fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes,
Dá pra fazer isso aqui? Dá pra fazer isso aqui. E o grande lance é esse, né? Topos e fundos ascendentes. A gente vai marcar os priors pra fazer as entradas e tentar dar um tirambaço lá pra cima pra voltar. Pra onde? O rangezinho. Concordam? Só que daí, ele não fechou esse movimento aqui, né, cara? E aí é perigoso. Porque daí esse cara pode tocar aqui e capotar. E ir lá fechar esse movimento aí. Né? Outro ponto importante que a gente não pode cair. Se ele fizer um V-bottom, ele vem. Mas ele faz lower lows. Isso aqui tá desconsiderado. A gente tem que ter muita atenção, porque ele pode retestar o fundo e fechar esse gap, esse pêndulo aqui, ó. Então isso aqui não é o setup do pop and grind. Mesmo que ele vá mais alto. Mesmo que ele faça um V-bottom aqui, vá lá em cima. Cara, se ele fizer lower lows, desconsidera o pop and grind. E aí a gente vai olhar pro outro lado. Uma bull trap, pra vir na venda, pra fechar esse pêndulo. Obrigado pela gritaria, viu, Raya? Foi demais, viu? Muito obrigado, deve ter saído aqui no áudio. Te agradeço. Tá bom? Possibilidades de alta, assim, simples. De baixa, a gente pode observar exatamente o que eu tava conversando, né? Nós temos o range, que é o magnético. E aqui nessa região, a gente já tem uma regiãozinha de breakout pullback, que a gente pode prestar muita atenção nela. Perfeito? Então, a nossa ideia, se a gente quiser esperar e não quiser operar de início ali definindo um fundo, se esse cara abre aqui sem gap nenhum e faz um two-legged pullback e não retestou lá, ou não fechou o pêndulo, ó, aqui é uma região excelente para um breakout pullback. A gente vai esperar lower lows e vai esperar de preferência por uma bull trap para usar os stops dos comprados. A gente usa os stops dos caras para vir. E esses caras obrigatoriamente vão vender junto com a gente, eles vão vir no nosso barco. E aí esse movimento é muito forte de baixa e ele vai capotar e vai buscar o fechamento do pêndulo, né? Observando priors, ó. Priors. Né? Pra gente não cair em Arapuca também. Porque também pode ser uma bear trap. A gente pode cair numa bear trap. Ao invés de ser uma bull trap, pode ser uma bear trap. Tudo que vai nos dizer, sem banho no sofá. A história que vai nos contar se isso aqui, se nós estamos do lado certo da operação ou não, é a média de 21 e o afastamento dela. Se ela afastar, tá tudo certo. Fechou? Se ele abrir um gap de alta, muita atenção aos priors, né? Muita atenção aos priors. Prestar muita atenção nesses caras. O mercado abre um gapzão de alta, vai lá em cima do range, que é o magnético, cruza ele, abre lá em cima, dá a entender que reverteu. E aí começa a fazer o pop and grind que a gente conhece. E a gente vai traçar aqui uma entrada, canalzinho de baixo, procurar por priors, observando esses priors importantíssimos aqui, todas essas regiões de priors. E a gente vem o quê? Na venda desse cara. No primeiro teste que ele fizer, que vai ser o quê? First test, best test. Aí a gente procura por essa região. E a gente quer que esse cara faça o quê? Feche o nosso querido pêndulo. Cruze o range e termine o assunto dos ursos. E aí quando ele chega aqui embaixo, mesma coisa. Chegou aqui embaixo, começou a dar sinal de que fez um fundo. E a gente já sabe que ele fechou o movimento. Por quê? Porque ele fechou esse movimento. E depois ele vai lá e fecha esse aqui. Vendedores profissionais cumpriram com o objetivo deles. Vamos começar a observar pela compra. E vamos fazer o mesmo movimento. Sempre vindo com um crown reversal. Sempre. Pra pegar bem de baixo esse movimento. E aí a gente vai tentar fazer aquele movimento lindo pra cruzar o range. E talvez ir lá naquele topo. E lá, repetition, vem pra baixo de novo. É sempre a mesma coisa. Tá bom, pessoal? É isso. Mercado é repetição. Sempre vai ser repetição. Vocês vão ver mais do mesmo aqui sempre. Só muda as regiões, mas é sempre a mesma coisa. Vocês vão ver que ele faz isso sempre. Só precisa pegar o ponto pra poder entrar e correr menos risco e botar nosso dinheirinho no bolso, tá? Muito cuidado amanhã que o Trump tá insano. Ele segue sem o remédio dele. O pessoal tá preocupado. Sobrou até pro Elon, né? Já tem bilionário maluco com ele, tá? Então, atenção, tá? E se vocês gostaram do conteúdo, deem um like, por favor. Ajuda demais o meu canal. Eu quero fazer esse canal crescer e chegar pra muita gente. E se vocês gostaram muito mesmo desse conteúdo interessantíssimo, que eu sou apaixonado, me sigam. Compartilhem meus vídeos aí nas redes sociais. Disseminem esse conteúdo gratuito. Porque esse conteúdo serve pra vida toda e eu sempre vou falar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado. Até tchau.